Senta que lá vem papo bom! Bom, antes da gente iniciar esse episódio, que vai ser muito legal, com uma convidada muito especial, não podemos deixar de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores que estão com a gente desde o início desse projeto, que foi pensado com muito carinho. Esmo, Animale Pati Batel, André Bartolini, Dior Beauty, Somavita Bem-Estar, PID, impulsionando o seu desenvolvimento, Dr. Gustavo Holtz, da Clínica Armo, Dr. Vitor, da Clínica San Paul e Família Madaluz. Muitíssimo obrigada por sempre estarem acreditando no nosso potencial, nossa credibilidade para desenvolver esse projeto. E hoje, para esse papo bom, nós temos uma pessoa que vem trilhando uma jornada com muita consistência, com muita constância, disciplina, sobriedade e lucidez. E é uma alegria poder acompanhar. Lao Tse diz que uma jornada começa com um primeiro passo. E essa mulher deu o primeiro, o segundo, o terceiro e vem construindo uma jornada sólida de oferta de auxílio, desenvolvimento e inspiração para tantas outras mulheres. E é com muita alegria que nós recebemos hoje Fernanda Stahl. Meu Deus, gente, eu tô emocionada, não vou conseguir terminar. Não, aqui, vai terminar. Apresentação. Maravilhosa, então. Não vou deixar de falar, né, que esse cabelo da Fer que tá Gente, impecável também é um dos nossos apoiadores, Ali e Fran, da Que é o nosso cabelo aqui, ó. Nós também. Então, assim... São muitos apoiadores. Nossa, muita demais. gente confiando nesse projeto. Mas é porque tá impecável esse penteado, né? Obrigada. Na verdade, eu que agradeço o convite. Nos conhecemos de longa data. De longa datas da vida. Data. Aonde? Em uma academia, né? Gente, não é legal isso, Fer? Quando eu te conheci, a gente já estava envolvida nessa coisa do esporte, né? E acho que, para mim, o esporte me trouxe amizades tão maravilhosas, tão importantes, assim. E interessante como vai fechando o ciclo com algumas pessoas e abrindo, né? E não por nada, mas existem pessoas que vão trilhando sua jornada e acaba aqui afastando. E a gente vai se aproximando de outras e outras vão ficando também, né? E isso é muito legal. Então, a gente se conheceu numa academia e acabou indo para outra também. Fomos juntas para um outro isso espaço. Mas, assim, é um objetivo em comum, né? Esse cuidado com a saúde. Então, acho que é bacana quando a gente está com o coração aberto em algum lugar. É porque aquelas outras pessoas também estão ali pelo mesmo propósito. Então, nos conhecemos de longa data. É bem isso. E quando eu te conheci, você estava fazendo... Você estava ali na fase do Pedro, né? Que você vai contar pra gente um pouquinho dessa história. E depois você fez a tua transição de carreira meio em paralelo a isso, né? E eu me lembro de algumas conversas que a gente teve, porque uma das coisas que a gente tinha em comum é que nós duas vínhamos de instituições financeiras, da mesma, inclusive, né? Eu mais no front, você mais no administrativo, ali no interno. Mas a gente vinha dessa sensação ilusória da segurança de estar numa multinacional, né? De ter lá um bom salário, boa ajuda, bons benefícios, PLR, 13º, aquela coisa toda. E aí empreender, ir para o mercado, empreender e desenvolver usar o nosso talento a nosso favor, para o nosso próprio crescimento profissional de maneira corajosa, eu diria, né, na economia que a gente vive. Realmente as trocas elas colaboram muito para isso, né? Então conta para nós um pouquinho o que é que te trouxe aqui nesse momento de vida que você está hoje. Bom, cara, acho que a história começa um pouquinho antes, né? Eu sou de Umuarama e venho de uma família onde meu pai atuou como médico por muitos anos. Eu tinha 2 irmãos, a gente vai falar sobre isso aqui, ambos médicos também. E eu tinha muita vontade de viver o mundão, né? Sair de Umuarama, apesar de gostar muito de lá, adoro voltar hoje, mas eu queria conhecer novos ares, assim. Então, eu fiz faculdade de enfermagem. Então, minha primeira formação, na verdade, eu sou enfermeira. Nossa. E nada é por acaso nessa vida, né? Que foi através ali das amizades que eu fiz no hospital que eu conheci meu marido. Né? Uma amiga enfermeira nos apresentou. Então, assim, tem gente que fala, nossa, enfermagem, nada a ver. Eu falei, não, tudo a ver. Era exatamente. Era para estar lá. Então, assim, foi muito aprendizado. Acredito muito que tudo que a gente passa na nossa vida vai somando para a gente chegar onde a gente chega. Reunindo, né, todas essas informações e vivências que a gente passa. E no hospital era muito sobre isso, uma escutativa, carinho, pessoas,
A minha atuação hoje, apesar de ser no ramo da moda, é com pessoas, é sobre mulheres, é sobre resgate, é sobre autoconfiança, enfim, mas isso a gente vai conversar Mas a gente vai aqui, desenvolvendo. Né? É isso. Ou seja, você é uma cuidadora há muito tempo. Há muito tempo. O que levou você para a enfermagem? Então, na verdade, tem gente que fala que eu quis fazer medicina, mas eu tinha receio de não passar. Mas eu sempre gostei da parte do cuidado mesmo, assim, sabe? E eu me realizei muito, tanto que eu vim para Curitiba para fazer a faculdade e a minha família esperava que eu voltasse para Umuarama para seguir a carreira por lá. Mas eu falei, não, né? Eu vou ficar por aqui. Só que aqui eu era uma mera desconhecida, sendo que Umuarama é uma cidade pequena, né? Meu pai atuando como médico, as pessoas o conheciam, então talvez teria uma porta de entrada um pouco mais fácil, talvez. Mas eu falei, não, quero ficar aqui e sair distribuindo currículos, né? Em clínicas, hospitais, até que eu recebi uma proposta, né, para uma entrevista, aí para um teste no Hospital São Vicente. Eu passei e foi logo assim, final do ano. Eu falei, gente, não dá para ser depois do carnaval? Só esse comecinho. Só esse restinho, esse comecinho. E, na verdade, eu acabei pegando todos os plantões que vieram naquele início, né? Então, Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, enfim. Trabalhei muito. Eu trabalhava numa área e 1 ano e meio depois, uma área mais assistencial, e 1 ano e meio depois eu fui para uma área administrativa e eu falei, gostei disso aqui, estou gostando dessa área. E aí eu queria muito sair do hospital, né? Porque ali a gente tinha aquele salário que a enfermeira, infelizmente, trabalha muito, mas não é uma área remunerada à altura da dedicação, né? São profissionais que, enfim, entregam a vida ali naquele trabalho. E eu comecei a falar com alguns representantes de material hospitalar que eu atendia no setor que eu passei a cuidar, a gerenciar. Falei, olha, se você souber de alguma vaga, alguma brecha aí para eu trabalhar como representante, né? Tá bom, a gente te avisa. Aí, passado um tempo, recebi uma proposta. Foi tudo caminhando muito bem, até que ele falou assim, então ótimo, você tem carro, né? Não tinha. Não tinha. Tava namorando já com o meu marido, e eu falei, bom, recebi uma proposta, mas pré-requisito é ter carro, né? Tinha carteira, tudo. Ele falou, pode aceitar que a gente se vira. E namorando ainda, né? Ele comprou um carro, ele falou, o carro está no meu nome, mas todas as responsabilidades são suas. Então, ótimo. E aí eu comecei a viajar, a atender. Não tinha experiência nenhuma de dirigir em estrada, mas a gente vai encarando, né? Quando a gente quer alguma coisa. E comecei a fazer outra faculdade à noite. Então, eu nunca vou esquecer que teve uma situação que eu tinha que participar de um procedimento em Florianópolis. Era uma segunda-feira. E eu tinha uma prova na faculdade à noite. Então, eu fui, participei do procedimento, entrei no carro, voltei e cheguei a tempo da prova. Então, assim, na correria. E tudo valeu muito a pena, né? Nessa transição. Até que um dia uma amiga dele, que trabalhava em instituição financeira, na verdade ela trabalhava numa seguradora, falou, olha, Adriano, eu tô saindo da empresa tal e eu acho que tem tudo a ver com a Fernanda. Eu olhei para ela e falei, amiga, desculpa, sou enfermeira. Aonde você viu conexão? Amada, onde, né? E ela falou, Fer, você é muito comunicativa. O produto você aprende, mas esse relacionamento, essa questão com as pessoas, eu acredito que você vai tirar de letra. E fiz o teste, fiz um processo seletivo, passei. Falei, uau, passei, né? E comecei a trabalhar. Era uma seguradora que atuava dentro de uma instituição financeira. E dali foi desenvolvendo e tudo mais. Até, não sei se eu estou engatando muito rápido aqui. Pode ficar à vontade. Porque me deram uma corda aqui. Fique à vontade. O podcast é seu. Então, beleza. Vão me dando as Pode ficar tranquila. Tá? Se eu achar que você está viajando na maionese, ou eu deixo ou eu puxo. Puxa. Mas é isso mesmo, né? Porque você veja, você começa uma carreira por necessidade, por prazer, desenvolve por necessidade e muda a tua escolha por escolha de crescimento, me parece. Sim. Né? Acho que por felicidade mesmo e coragem, né, Caio? Eu acho que a gente abrir mão, né, aquilo que você falou ali no começo. Aí eu comecei a trabalhar nessa instituição, até que durante uma viagem de férias recebi uma ligação de uma outra instituição. Aí tinha toda uma questão, né, financeira, que era melhor, uma oportunidade. Eu falei, acho que eu vou. E nessa, né, eu estava tentando engravidar também. E aí várias coisas aconteceram. Durante esse processo, né, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Casei com 25, daí eu falei, puxa,
quero curtir um pouquinho. Uhum. Não quero agora, né? Pode ser daqui uns 4 anos. E aí meu marido, muito parceiro, falou, não, beleza, vamos curtir. Até porque o dólar era 1,82, né? Dava para curtir bem, Dava né? para curtir 2 malas de 32 quilos. Dava para ir de mala vazia. Entendeu? Dava. Brincadeiras à parte, a gente curtiu bastante, viajamos, aproveitamos. Até que 4 anos depois a gente começou a tentar todo esse processo de engravidar e não acontecia. A gestação não vinha, eu não conseguia engravidar e aquilo começou a despertar um sentimento de angústia, né, Ká? Não sei se você lida ali com também mulheres que são tentantes. Sim, mulheres que são tentantes, que às vezes nem chegaram nesse lugar ainda de estar na angústia, e às vezes o profissional coloca ela na angústia. Né? Então, existe um limiar aí, né? Então, existe um período natural que você vai, né, tá disponível e não vai acontecer, ou existe um período para isso, e às vezes o profissional coloca a pessoa naquela angústia fazendo medições e medições e medições ainda precoces também, né? Então, essa hora é muito delicada da gente colocar o paciente nesse lugar de assim, vamos avaliar o que está acontecendo? Porque você pode colocar o paciente numa resistência que ainda não existe. E esse emocional, ele mexe, impacta em tudo. Muito. De maneira que eu nem imaginava que poderia impactar. Você já tinha quanto tempo que você estava... Então, na verdade, a gente tentou durante 1 ano, né, naturalmente, e nada aconteceu. Eu falei, opa, estava com 29. Falei, poxa, eu me considero tá uma tudo mulher certo, jovem né? ainda, né? Vamos começar a investigar. E não aparecia nada nos exames, assim, sabe? Aí a gente passou por um profissional... Só que naquela correria, né? Eu ia no meu horário de almoço, batendo cartão, Sim. tinha um horário, 1 hora, né, de intervalo, então era tudo muito corrido. E aí me gerava angústia já, todo aquele processo. E aí a gente fez uma primeira tentativa e entra muito essa questão dos profissionais. Eu acho que em tudo na nossa vida a gente tem que ter sinergia, empatia com afinidade, o profissional, afinidade com o profissional que vai nos acompanhar, seja um nutricionista, seja, né, um psicólogo, um psiquiatra, um treinador, tudo tem que ter essa conexão. E esse primeiro profissional a gente fez uma tentativa de fertilização in vitro e não deu certo. E antes da tentativa da fertilização, vocês fizeram uma investigação para saber qual era o quadro de saúde e tudo mais? A gente começou durante 6 meses, né, antes dessa fertilização, a gente fez um processo chamado ciclo do coito programado. Tá. Que existe todo um estímulo de hormonal, né, como se eu fosse fazer uma fertilização mesmo. Um acompanhamento, então, assim, é desgastante. Porque vira uma agenda, né? Uma agenda. Tinha que fazer ecografia no final, todos os dias, para saber se aumentou o número de folículos, de óvulos, enfim. E a gente tentou, né? Só que isso começou a causar um impacto, do meu ponto de vista, negativo no casamento. Aquela coisa programada, enfim. Mecânica até, né? E, poxa, não é esse o objetivo. Sim. Né? E a gente tentou 6 meses e foi uma decisão nossa mesmo em não darmos sequência desta forma, né? E durante as avaliações não tinha nada muito, muito nítido que estava acontecendo que a gente não conseguia, né, progredir com essa gestação. E aí a gente foi para esse médico que fez uma tentativa de fertilização in vitro, né? E o processo da fertilização, de maneira bem resumida, que é engraçado, né? As coisas passam, né? Não que esquece. No momento é tão denso, e depois quando o tempo passa e você olha de longe, dá uma dissociada e aquilo fica tão menor. Exato. Ainda bem, né? Porque também eu acho que é como a gente consegue seguir. Não, total. E eu falo, eu uso um termo às vezes para algumas situações, eu falo que é sair da garrafa para ler o rótulo, né? Então, naquele momento, você está imerso. Você está dentro da garrafa. Você está dentro daquele monte de água. Então, quando a gente consegue ver por um outro ângulo, né? A história muda de contexto mesmo. Mas, nessa ocasião, a gente fez uma primeira tentativa onde existe uma estimulação, né? Para essa produção. E quando tem uma quantidade, de acordo com o médico, ok, né? Eles fazem a punção do material da mulher, do homem, e em laboratório, né? Eles fazem enfim, coloca né? Esse preparo do material mesmo. E com a evolução de alguns desses óvulos virando embriões,
depende da técnica, mas você volta lá e eles fazem essa transferência, né, para esperar mais X dias, 2 semanas, se eu não me engano, e parabéns, você está grávida. Isso era na minha cabeça, né? Simples assim, né? Simples assim. E aí, 2 dias depois desse processo de retirada, né, de punção, ele entrou em contato e falou, olha, não progrediu, não evoluiu. Muito obrigada, até segunda-feira. Oi? Né? Então, assim, eu esperava um pouco mais de, né, um emoji de, né, tamo junto, qualquer fica coisa, bem, assim, né? fica bem. Faz parte do processo. Exato. Porque Uma empatia, de certa forma. Muito. E não aconteceu. E aí nós tomamos uma decisão conjunta em mudar de médico. E aí eu falo com muita alegria no coração. A gente foi consultar com o Dr. Marcelo Sequinel, que é um profissional que ele fala, nós vamos conseguir. Porque é isso, é um trabalho em equipe. Em equipe. Estamos cada um juntos, com a sua né? parte. Né? Exatamente. E aí houve uma primeira tentativa e acontecia que quando juntava os 2 materiais, havia uma desfragmentação. Não acontecia a multiplicação, assim, sabe? E ele falou, olha, eu estou indo para um congresso fora do país, inclusive vou levar o teu caso, e que não é o único, claro, estava começando uma recorrência desse caso. E ele levou e ele falou, vamos tentar mais uma vez, né? E a gente... Só que em meio a isso, né, outras coisas aconteceram envolvendo ali a minha família também. Não sei se eu já dou sequência Pode aqui continuar. no nosso... Isso ainda antes do Pedro vir. Antes. Desculpa. Tomar uma aguinha. E isso é interessante, porque você vai... O que eu percebo da tua história é exatamente um ganho e uma perda, um ganho e uma perda. Quase como um movimento compensatório. Até eu desconstruir tudo isso e saber celebrar uma conquista sem pensar que depois dela alguma coisa de ruim está vindo, porque está muito bom, né? Porque, na verdade, a nossa primeira tentativa, aquela que não deu certo, né? Com o outro primeiro profissional, foi em outubro de 2015. E em dezembro daquele ano, meu irmão mais velho faleceu. Ele tinha 38 anos e ele teve uma morte inesperada. Ele morava em Blumenau e todos nós fomos pegos de, assim, muito susto, né? Então, foi uma ligação do IML para meu pai. Eita. Então, foi, enfim, imagina, né? Você hoje naquele processo de tentante. Eu naquele processo tentando, enfim. E aí, 40 dias depois, né, da partida do meu irmão, o meu pai, que já tinha tido um AVC em 2009, ele teve uma convulsão e ele acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e ele foi para UTI, ele ficou em coma durante 3 meses. E o coma é um momento muito sofrido e delicado. É muito incerto, né? É muito incerto. Lu, essa é a palavra. É quando você não tem outro jeito a não ser viver um dia por de vez. cada vez. E assim, eu chegava para os profissionais, né, e eu falava, ele vai acordar? Eu não sei. Eu não sei. Ele vai lembrar de mim? Eu não sei. Eu acho que a pior parte... Eu vivi isso também. Meu pai ficou internado no Covid e ele ficou em coma 40 dias. É horrível. E eu lembro de todas as vezes que eu ia no hospital, a enfermeira ou a médica falava, não tem mais nada que ele possa fazer por ele mesmo. O que pode ser feito agora é vocês rezarem. Apenas isso. E daí pediam pra gente... Isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Eles pediam pra gente levar fotos e cartas. Isso foi muito lindo. Que eles liam, mesmo ele inconsciente, Sim. eles liam pra ele. E quando ele acordou, eles colaram no quarto dele as fotos. E eles falavam, quem é essa? E daí meu pai falava, é minha filha. Qual que é o nome? Luísa, Carolina, Gabriela. Então isso pra ele foi extremamente importante. Extremamente importante. Eu acho isso tão legal. Tão legal. A psicologia hospitalar, ela é belíssima quando ela faz esse tipo de interferência, né? Porque a psicologia hospitalar, ela entende que e é isso, a pessoa ela ainda está consciente, né? Quer dizer, parece que está inconsciente, mas ele está ali, ele está ainda, né? Ele está vivo. Então, até recentemente a minha avó partiu e nós estivemos no hospital e eu falei pro meu tio, quando ele disse, eu só queria que tirassem isso e ela acordasse para eu dar uma última palavra, eu queria 1 minuto com a minha mãe. Eu falei, fale, ela está ouvindo. E me retirei do quarto, porque ela estava ouvindo, tanto que ela esperou todos saírem do quarto e faleceu em seguida sozinha. Né? Então, é muito bonito de ver quando existe essa atuação tão humana dentro dos hospitais, e nesse caso, no SUS.
incrível. É. Né? Tanto que É belíssimo. O primeiro setor que eu trabalhei no hospital, no setor do SUS. Os pacientes, eles têm uma gratidão pelos profissionais e os profissionais têm uma entrega àqueles pacientes que é incrível inspirador. mesmo. E aí, a gente colocava muita música clássica, que meu pai sempre gostou. A gente colocava e... Cara, era uma sensação, assim, muito... em duplicidade mesmo, né? Eu ficava me questionando até que ponto era egoísmo da minha parte rezar para ele ficar, independente da condição que ele fosse ficar. Eu fiquei em um duelo comigo mesma, assim, sabe? E a gente aprende até a rezar em algumas situações, né? Porque a fé é isso, é você acreditar em algo que ainda não aconteceu. Que você não vê, que né? você não vê, que você não controla. E é difícil a gente que está sempre ali, né, controlando tudo. Mulheres que vão para a ação, né, que é o teu perfil, de pôr a mão, de fazer acontecer, tem mais dificuldade ainda de entregar para o escuro. Exato. Porque é uma entrega controlada, né? Você entrega, mas você está ali. Então, teve toda essa situação do meu pai. Então, foi de janeiro até abril, mais ou menos, se eu não me engano. Aí voltou para casa. Essa sequência, né? A partir do seu irmão, o seu pai nessa instabilidade de saúde. Aí, em julho, a gente, né, alguns meses depois, a gente tentou mais um processo daí com o Dr. Marcelo, que não deu certo. E em dezembro, desse mesmo ano, a gente tentou, daqueles 28 folículos, né, que ele fez a punção, 2 embriões, né? Mas temos 2 embriões. Só que ele falou, Fer, a gente teve um estímulo muito grande. Talvez eu fale algum termo aqui que não seja exatamente isso. Você é leiga, né? Mas é pra gente entender o processo. Sim, mais ou menos isso, né? Como se eu tivesse com muito líquido e seria melhor esperar um ciclo para que eu pudesse ter melhor aderência daquele embrião na parede. Enfim, era algo mais ou menos assim. E nós esperamos, e aí, final de janeiro, a gente fez essa transferência, colocamos os 2 embriões. E eu fiquei sabendo que eu estava grávida, era um sábado, fiz um teste. Eu não conseguia acreditar, né? E foi uma alegria imensa. E eu tomei a decisão de, naquele momento, não contar para os meus pais, porque, assim, eu não tinha escutado o coração, eu não tinha... E assim, a tentante, ela tem uma insegurança, né? Então... A gente só quando nasce que dá uma certeza, né? Quase isso, Cá. E aí, na verdade, eu queria fazer a ecografia. Aí eu contei pro meu irmão, só falei, tô grávida, mas não conta ainda pro pai e pra mãe, vamos esperar um pouquinho. E aí, passada uma semana, ele me ligou, falou, tá tudo bem? Eu falei, tô bem. Ele, você tá bem mesmo? Eu falei, o que foi? Ele falou, então, a mãe fez alguns exames, enfim, e saiu um diagnóstico, ela tá com um tumor no pâncreas, e grande, e ela precisa operar. E aí, minha mãe veio pra cá, ela chegou aqui em Curitiba, porque ela foi operar em Belo Horizonte, eu falei, é óbvio que eu vou contar pra ela. Antes dessa cirurgia. É óbvio, né? Era o primeiro neto? Primeiro neto. E aí, eu contei. E eu tava com algumas semanas ainda, né? Talvez 8 semanas, não sabia sexo. Ainda não quis fazer a sexagem, quis esperar a ecografia, tudo. E aí, a minha tia acompanhou ela na cirurgia em Belo Horizonte. Disse que na hora que ela acordou na UTI, ela falou assim, Olga, avisa a Nanda que é um menino. E aí minha tia me ligou, eu chorei, ela chorou, todo mundo chorou. Sim. E eu falei, tia, no meu coração também é um menino. Uhum. E, enfim, aí veio o Pedro. Mas foi um tempo, cara, lidando com essa questão de uma coisa boa, uma coisa ruim. É parte teu irmão e vem um filho menino. E vem um filho menino. E aí a história... espiritualmente é bem forte, tem né? Espiritualmente, cientificamente também, né? O quanto esse teu irmão era importante para você, era teu irmão mais velho? É, meu irmão mais velho. E é engraçado que, assim, meu pai e minha mãe são muito diferentes. Meu pai é mais branquinho, né? A minha mãe com a pele mais morena. Então, o meu irmão do meio, que é o meu irmão, né? Que é vivo. Ele é igualzinho à minha mãe, igualzinho ao meu tio, assim, fisicamente, tudo. E eu e meu irmão mais velho, idênticos, assim. Às vezes eu olho fotos minhas, assim, sorrindo, falo, meu Deus, é igual o sorriso do André. Então, nós fisicamente éramos muito parecidos. E ele tinha um carinho muito grande comigo, um cuidado, um zelo. Tipo, menininha da família, né? Então, e aí veio o Pedro, né? E essas conexões ainda... E o Pedro Clarinho também, né? Porque o Adriano também é Clarinho, né? E aí, a minha mãe conheceu o Pedro, né? E eu não tinha uma boa relação
com a minha mãe, assim, na verdade. Nós tínhamos uma relação, um certo embate, muitas diferenças. Claro que quando eu me tornei mãe, algumas coisas começaram a fazer sentido. Tá, a gente passa a compreender e tem um outro olhar, né? Fer, antes de você continuar, como é que você cuidou do teu emocional entre a partida do teu irmão, a tua gestação e os 9 meses de gestação? Durante os 9 meses de gestação, ela fez quimioterapia, né? Então, foram 9 meses, assim, também de muito cuidado, de muito zelo, sempre com o apoio da minha psicóloga, assim, sempre. Então, além das sessões que a gente fazia semanalmente, a gente teve uma situação bem pontual, que minha mãe já estava bem doente, assim, bem debilitada, mais ou menos uns 9 meses antes da partida dela. E eu naquele embate interno, assim mesmo, de minha mãe tá doente e eu não conseguia olhar nos olhos dela e eu te amo. Porque daí com a chegada do Pedro foi que você se sensibilizou à maternidade em si e olhar para tua mãe como essa pessoa limitada também, né? E a gente fez alguns processos dentro das terapias que, né, a minha psicóloga me conduz, né? Uma delas é a constelação familiar, que para mim foi muito importante. E várias coisas fizeram muito sentido. E entrou uma palavra que a gente estava conversando antes de começarmos aqui, né, a nossa gravação, que é honrar. Honrar a história da minha mãe, honrar a criação que ela me deu, que foi o que ela recebeu, que foi... A gente começa, né, a acolher muito mais, a se colocar no lugar. E acho que esse honrar, né, ele não é aceitar. Não. São coisas completamente diferentes, né? Porque as pessoas, às vezes, elas acham assim, você não honra teu pai e tua mãe porque você discorda disso ou discorda daquilo. Não, eu não tenho que concordar, eu tenho que respeitar. Exato. Ela deu o que ela tinha para me dar. Exatamente. Ok, eu honro e pego o que foi funcional e uso. Exatamente. E o que não foi, eu não preciso nem sentir nem dor, nem alegria. Exatamente. Né? E aí a minha mãe veio a falecer. Você comentou, né, da sua tia que faleceu sozinha. A minha avó. A sua avó. E a minha mãe estava já internada, e, enfim. E eu fui para Moarama, e nós ficávamos revezando o quarto durante o dia. Eu, meu irmão, meu pai, enfim. A Eva, que está na nossa família há 44 anos, né? Uma pessoa extremamente importante. E a gente ficava revezando. E aí teve o dia do aniversário do meu pai. E eu falei, gente, né? A gente precisa comemorar com ele, a vida dele. E foi quando a gente saímos todos, a minha madrinha ficou com ela, fomos todos almoçar e minha madrinha ligou e falou, Nanda, ela se foi. Então foi no momento onde todos nós saímos, né? E era no dia do aniversário do meu pai. Então, também teve... E você ainda, junto disso, a gente tem que lembrar que você ainda estava na tua transição de carreira, né? Transição de carreira. E também se atendo com as tuas questões pessoais de lidar com a tua imagem, que estava começando aquele movimento da exposição virtual, né? Eu lembro que você falava assim, mas... uma conversa que a gente teve uma vez que você comentou, na saída de treino, né? Mas eu me sinto tão ridícula fazendo esses vídeos. Eu tenho tanta vergonha. Eu falei, Fê, vamos falar de qualquer jeito, entendeu? Depois que fala. E depois, eu não uso shorts. Fê, pelo amor de Deus, usa shorts. Então, passar também por essa apropriação de quem você é, por você. Né? Mas é um processo profundo. Profundo. Né? Porque foi logo depois que o Pedro nasceu, né? Tentando conciliar aí as histórias, né? De maternidade e transição de carreira, que eu tomei essa partida mesmo, né? Tive esse posicionamento, essa decisão de, não, eu quero mudar, mas o que eu vou fazer? E pautado em que isso, Fê? Assim, eu não era nada feliz fazendo o que eu fazia, né? Eu nunca fiz, assim, não eram trabalhos que eu fazia sempre fiz, me entreguei, comprometida. Sim. Mas não era o sonho da sua vida. Não, de forma alguma. E eu não queria aquele conformismo. Isso. E daí ganhava bem, tinha bônus, tinha tal coisa. Mas não é só isso. Não, não, e a realização, né? Então, e eu via pessoas, né? Meu marido também trabalhou no mercado financeiro durante 20 anos. E ele tinha um gás para segunda-feira acordar e ir trabalhar. Você gosta, né? Eu gosto. Que esquisito. Que estranho gostar do trabalho. Mas assim, ele adorava, enfim. E tinha esse network, saía com as pessoas do trabalho. Eu falava, gente,
Eu adorava as minhas amigas no trabalho, assim. Sim. Terminou uma ou outra que a gente saía pra fazer alguma coisa e tal. Mas, de resto, eu quero ir pra minha casa e acabou. 6 horas, baixei meu computador, acabou. Quero nem Encerrou, não quero ouvir falar. 5h59, 10 segundos já tá O contando. o que não acontece, nós sabemos, né? Porque eu estava amamentando e muitas vezes saía às 8 horas. Com certeza. E e eu saí porque eu queria ter qualidade de vida. Então, foi uma escolha super assertiva e muito corajosa, porque você sai dessa ilusão de que, tô segura. Né? E aí, o Pedro nasceu. E quando ele estava com, acho que 3 meses, mais ou menos, a Eva, que é essa pessoa, né, que é tão importante na nossa vida, ela veio pra cá, ficou com ele, dormia do lado dele. Eu fui pra São Paulo fazer um curso, eu não amamentava mais. E, enfim, fiz um curso de consultoria, porque eu conversei com uma pessoa, né, antes, falei, eu amo moda, mas eu não quero ter uma loja. Ela falou, quem falou em loja? Então, na minha cabeça, moda era loja. Era loja, uma marca. Né? Uma marca. Uma loja, enfim. Porque a consultoria de imagem, o estilo e tudo mais, também não era algo tão falado naquele momento. Eu lembro que, por exemplo, etiqueta mesa, era mais comum, vamos dizer assim, né? Mas esse consultor que ensina você o que fica melhor em você, ainda estava também, como na época estava o coach também, né? Eu tive uma fase ali que eu dava treinamento para empresas, também foi logo depois de sair do mercado financeiro, que também eu fiz formações em coach e tal, porque era uma porta naquele momento, Exatamente. Né? Mas também era pouquíssimo divulgado. E aí, acabou minha licença, fiz o curso, aí eu abri um Instagram, uma página no Instagram, chamada Nasceu e Agora. E aí eu falava muito sobre maternidade, né? Então, looks para amamentar, comecei a falar sobre esse resgate, porque, né, a maternidade muda muito. Nasce uma mãe e morre uma mulher. Exato. E nasce um coque também. E nasce um coque, exato. Então, eu comecei a falar, então, só o que acontecia, né, Kai? Eu expunha muito fotos, assim, comerciais do Pinterest, do Google e tal, colocava essas fotos. E aí eu comecei um processo com a Camila Rank, que é uma mulher incrível. Maravilhosa. E ela me falou uma frase naquela época, ela falou, Fer, pessoas se conectam com pessoas. Você tem que aparecer. Para as pessoas entenderem sobre isso, sobre como é para você. Elas já entenderam o que é combinar 2 estampas, mas e você, como você usa isso? E aí foi quando eu comecei a aparecer, de fato, ainda com bastante vergonha, que daí as coisas começaram a evoluir mesmo. E ela falou, não, tira esse Nasceu e Agora, coloca o teu nome. E nisso eu voltei a trabalhar no banco. Então, eu me dei esse tempo, 1 ano, para eu organizar minha por causa da licença maternidade, né? Acabou. E assim, cara, foi um ano de muito trabalho. Você fez junto, eu me lembro, você foi fazendo junto. Né? Às vezes a gente estava, antes de entrar pro treino, você fazia algum post, alguma coisa, né? Exatamente. E aí, no meu horário de almoço, eu fazia uma coloração, voltava. Isso. Aí, final do dia, ia lá para ver o Pedro, mas voltava, sei lá, dava um banho, voltava, ia para shopping com o cliente, saía. Acho que na época o Barigui fechava às 11. Eu ficava no shopping até às 11 para no outro dia ir pro treino. Foi uma loucura. E a humildade de você dar um passo atrás e fazer tantos trabalhos gratuitos como você fez pro bono, né? Muito. Se permitir aprender, se permitir começar do zero, né? Não ir para esse lugar de assim, mas eu já sou uma profissional, já trabalhei com isso, já trabalhei com aquilo. Mas se colocar nesse lugar de novata. Sim. Mesmo, né? E lidando com as questões familiares. Minha mãe, né, tava muito doente. E até que no dia 2 de abril de 2019, né, eu fui, né, sair do banco. E eu lembro que eu não vou esquecer, né? Eu recebi um salário X, líquido, Você né? saiu em abril? Saí em abril. Eu saí em abril também. De 2010. 2019. 2010, 2011, alguma coisa. Nem me lembro mais, foi outra vida. Tá tudo certo, né? Mas foi abril também. E aí eu lembro que naquele mês, a minha receita foi, assim, R$500 a mais do que eu ganhei no meu último salário. Falei, é isso. Era o que eu precisava. É isso. E fora um suporte do meu marido sempre. Sim. Sempre. Muito parceiro. Meu pai e minha mãe não sabiam muito o que eu estava fazendo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. É que chega uma hora, eu acho que do nosso desenvolvimento, que os pais já sabem tão menos do que a gente faz. Porque é isso, você estava casada, a tua família já era teu marido e teu filho, né? Sim. Antes do teu filho, você e teu marido. E aí, o que chega pro pai e pra mãe já é quase o resultado final das nossas escolhas, né? Sim. Até pra não preocupar, né? É que não faz mais sentido, né? E assim, Lu,
eu sou de uma geração onde o certo era aquele trabalho com carteira assinada, que a pessoa ficava 20 anos. Então, eu vi Entrava e isso do só meu pai. saía aposentada. Filha, só anos depois, assim, né? Vários amiguinhos na escola que o pai era gerente do Banco do Brasil, ia mudando. Então, assim, eram carreiras muito longas, em uma mesma empresa, tudo. Então, isso de você empreender era uma loucura. Ainda mais na Era moda. loucura. Que loucura. Então, e é engraçado, né, Cá, que por muitos anos, mesmo eu sendo uma profissional, assim, com horário, você trabalhava no final de semana, naquela quarta-feira de manhã eu não tinha clientes, eu não conseguia descer para passear com o Pedro de carrinho, que assim, 9 horas da manhã. Que coisa, né? Não dá. O que vão falar, né? vão falar Que de desocupada. mim? Gente, não faz nada. Herdeira. Então, herdeira, só que não. Então, assim, foram várias desconstruções, assim, sabe? É uma cultura que precisa ser reformulada, Muito né? maluco E isso vem isso. da tua cultura familiar. Isso. Daquilo que plantaram dentro da tua casa como mito, como valores, como expectativa, Exatamente. né? Uma cultura E mesmo. assim, o trabalho não tem que ser prazeroso, ele tem que te dar renda. Se escuta aqui, você Hein? tá lá para Não é trabalhar. pra ser feliz, nem Exato. fazer amigos, né? É. Então, e aí eu fiz essa transição. Aí depois logo fomos todos tomados ali, né? Pela pandemia já em seguida. E aí foi um ano depois eu tive que reformular tudo que eu tinha aprendido. Eu não aprendi a trabalhar no online. Né? Era presencial, na casa da cliente, no closet da cliente. Né? Como é que eu faço E isso agora, por uma câmera? Né? Com uma criança pequena dentro de casa. Eu, Pedro e o Adriano. E o Pedro pegando um pirulito, pegando as coisas, chegava com a língua roxa. Eu atendendo, eu olhava e falava, Jesus! 9 horas da manhã, né? Então, mas assim, tudo aprendizado, né? E a capacidade de adaptabilidade, né? Muito, muito. E vou até contar uma curiosidade que hoje, né, na data de hoje, eu abri caixinha de perguntas ali no meu Instagram e uma pessoa perguntou pra mim, Fer, qual é o teu maior sonho? Vou te mostrar depois. Eu não consegui responder até agora, porque eu tô pensando que eu conquistei tanta coisa nos últimos anos, assim, eu tenho orgulho da minha trajetória, das conquistas. Eu lembro, assim, logo que eu fiz a transição de carreira, coisas que eu tinha sonho, assim, né? Um sonho que eu tinha na minha vida era sentar do lado da Maria Dolores, assim. E ela é incrível, assim. Aconteceu no passado, um talk, durante um evento do Pátio Bateu. E tá lado a lado na mesma linha. Ali, conversando. Eu ainda soltei assim, Maria, eu sou muito sua fã. Ela falou, eu também. Ah! Alguém gravou isso? Você escreve aqui para mim, por favor. Ela é queridíssima. E aonde que você associa esse auto-perdão e o perdão com a sua mãe à sua trajetória profissional? Profundo, hein? Seja bem-vinda. Profundo. Parece até que não me conhece. Meu Deus, parece que eu não esperava. Cadê o briefing, gente? Não teve. Não me preparei. Nós trabalhamos com briefing. Ali, ó. Que é na raça. Eu acho que assim, né? Tudo que eu honro, né, a história da minha mãe e eu tenho plena convicção que o que eu sou e o que eu trabalho vem dela. Muito. Minha mãe era uma mulher linda, muito estilosa e dentro do universo dela com muito conhecimento no assunto de moda, que era um assunto que ela gostava Ela muito. desenvolvia alguma atividade profissional? Não, mas em alguns momentos assim, ela abordava, ela tinha um talento com as mãos que é inexplicável, assim. Esse feminino muito aflorado. Ela colocava uma mesa como ninguém, ela sabia receber como ninguém, ela pintava vasos, assim, pintava quadro, aquarela, tudo. Bordava, fazia ponto cruz, enfim. E assinava as revistas. Manequim. Era tão lindo isso, né? Casa Cláudia. Que vinham os moldes, né? Sensacional. Então, claro que na época eu usava aquelas revistas para recorte da escola. Sim. Né? Mas era sempre essa minha referência, assim, sabe? E o que você trouxe depois de adulta e até no desenvolvimento da tua profissão atual, que você foi percebendo e foi resgatando dessa mulher tão feminina? Eu acho que o todo, né? Eu acho que até, por exemplo, trabalhar com mulheres, porque dentro da consultoria eu posso trabalhar com uma área... Com qualquer pessoa. E eu gosto do universo do feminino, né? Então, eu acho que tem...
eu sempre falo, né? O que eu tenho hoje é muito vindo dela, mas às vezes eu preciso me puxar também, assim, né? Eu começo a atuar e trabalhar demais e eu quero lembrar que hoje eu tenho a minha família que eu sempre sonhei, né? Então é um duelo ali, né? O tempo todo. Isso aí são nossos pratos que a gente vai equilibrando. E quando nós construímos uma carreira e por algum motivo você se tornou essa mulher muito mais ativa do que muitas outras mulheres, talvez até muito mais do que a sua mãe, por alguma necessidade ali ao longo da tua trajetória, com o passar do tempo, driblar isso passa a ser um grande desafio consciente. Sim. De que assim, eu não sou esse provedor, então eu não tenho que agir como um provedor ou como um homem, né? Então, eu posso trabalhar em parceria com o meu parceiro mesmo, como ele é para você, você ser para ele. E até antes da gente entrar, quando você contar, eu estava cansada, mas eu saí para jantar. Então é isso. Ele também precisa de mim e eu tenho que, né? Como é que eu dou um jeito nisso? Exato. Porque cada um tem uma necessidade, né? E a necessidade do casal é importante também. E eu acho assim, né, Caio? Eu acho que são momentos da vida também, né? Então logo que eu... claro, quando a gente trabalha com o que ama, que a gente também estava falando ali fora, a gente trabalha pra caramba. Tudo é trabalho. Tudo. Vai ver um filme e você enxerga o quê? Não, total. Eu tô vendo ali as tendências, o comportamento. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Aí esses dias o Adriano falou assim, mas a gente tá falando sobre hobby, né? Aí ele falou assim, mas tem coisas que você gosta. Tipo, você vai no salão, eu falei... Tudo acaba envolvendo o trabalho. Daí eu tô lá, daí eu falo da coloração, tudo vira conteúdo. O olhar de empresária, né? Tudo. Também, mas de apaixonada pelo tema. Porque isso que eu acho que é um grande privilégio que a gente tem. Imersa. Privilégio. É um privilégio. Privilégio. E hoje eu falo que eu sou muito privilegiada porque as pessoas... Eu acho que a gente vai criando uma comunidade, né, Cá? Então, as clientes que vêm a mim, cara, elas são incríveis. A gente atrai pessoas muito lineares a nós, Meu né? Deus. Eu tenho oferecido mentoria para psicólogos, tanto recém-formados quanto psicólogos que querem tratar dos seus consultórios como negócio, né? Olhar com um olhar um pouco mais empreendedor, mais profissional mesmo, né? E eu sempre, primeira coisa é quanto você ama o que você faz, porque você vai precisar mergulhar. Então, sair um pouco desse assistencialismo que nós aprendemos quando a gente vai estudar psicologia, para olhar aquilo como um todo, né? Às vezes eu tenho que deixar a minha abordagem de lado para atender aquela pessoa da maneira que ela precisa. Às vezes eu tenho que trazer a empresária para esse lugar, para, né, talvez ouvir com esse olhar de que essa pessoa não está procurando só um psicólogo, ela está procurando uma solução. Então, eu também tenho que tratar essa pessoa como um cliente. Sim. Então, trafegar por essas várias nuances que o profissional tem para poder se colocar de uma maneira muito eficiente também, né? E com uma gestão de recursos mais refinada. E aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Que nada é por acaso e a gente aprende muito com toda a nossa trajetória. Enfim. Sim. Eu falo que o meu trabalho hoje com a consultoria é muito daquela escuta ativa que eu tinha lá no hospital, que às vezes um paciente tocava a campainha, você ia lá e ele falava assim, queria conversar. Ele já quer conversar, né? Tá se sentindo sozinho e o hospital tem isso muito latente. Muito. E assim, quando a gente faz, né, o processo de formação, a gente, claro, aprende a avaliar um corpo, biotipo, equilíbrio de proporção. Só que se eu chego para aquela cliente que tem um pouquinho mais de quadril, já com a resposta para ela não usar determinada peça porque evidencia aquela parte, eu nem ouvi se ela quer disfarçar. Eu estou querendo disfarçar por ela. Calma lá. É você que está criticando, não ela, né? Você está botando um problema que às vezes ela nem tem. Ela nem tem. Então, essa escutativa, né? E no decorrer ali do meu trabalho, eu cheguei nas expedições que eu faço hoje, né? Que é uma reunião de mulher, uma união, um encontro também de mulheres que muitas vezes não se conhecem. Claro que tem um objetivo em comum, estar em determinado local, né? Nova York, São Paulo, enfim. Mas, no final, as nossas trocas são tão ricas, a gente aprende tanto uma com a outra, e isso, para mim, assim, é o que vale. Né? Então, eu sou apaixonada no meu trabalho porque ele reverbera em vários pontos que não é só a roupa. A roupa é uma consequência daquilo que eu estou tentando fazer ela se reencontrar. E me parece que na tua jornada você primeiro precisou se apropriar de você para você ensinar. Eu falo algumas coisas, né? Nossa, matou, né, a charada, mas assim, eu sempre falo que ninguém segura uma mulher segura, mas eu precisei me fortalecer para fortalecer outras mulheres. Então eu precisei tirar as minhas amarras para ir lá e, né, ajudar elas. E a beleza disso
é você olhar para essa pessoa e dizer, eu sei o que você está sentindo. Às vezes nem dizer, mas pensar. Vai dar tudo certo porque eu sei o que você está sentindo, eu também senti. Isso é humanizar um trabalho, né? Assim, cara, eu acho que é isso que me conecta muito com as mulheres, assim, né? Eu acho que a mulher em si, por favor, me corrija se eu estiver errada, a gente vem com muitas... Vem culturalmente com... Muitos têm que, né? Tem que... Não tem. Tem que fechar a perna, tem que não sei o quê, tem que estar com o cabelo assim, tem que a unha não sei de que jeito. Tem que ser submissa. Tem que se submeter, tem que silenciar, tem que agradecer quando alguém fala que é bonito. Qual é o favor que essa pessoa está me falando, gente? Tem que. Então, é uma desconstrução, como você mesma fala, e acho que uma ressignificação sobre alguns conceitos ultrapassados. Exato. Né? Não porque estejam velhos, mas porque talvez não façam mais sentido para cada um de uma maneira. E na moda, existem muitas regras, Muitas né? regras. E aí, até eu tentar desconstruir aquela regra que foi tão enraizada para aquela mulher, por exemplo, ai, Ferda, eu queria tanto usar tênis, mas ai, eu sou tão baixinha. Não dá. Dá. Vamos abrir aqui o Pinterest? Vamos dar uma Vamos olhada? dar uma olhada? Aí você começa a trazer... É um processo. Uhum. É um processo. Então, mas é muito isso, assim, né? Como você falou ali logo no começo, eu tinha muita dificuldade em usar short, né? Sou muito branquinha, daí tinha perna grossa. Eu falava, não é bonito, não é estética que eu acho bonita, né? Não vou usar. E não achava bonito em comparação a quê, né? Quem é? Quem é esse lugar, né? Cá, teve um final de ano, tem uma consultora de imagem chamada Denise Tavares. Ela é psicóloga também. Então, primeiro teve a formação em psicologia, Sim. depois ela Se fez especializou na consultoria. E teve um final de ano, né, naquelas... não é resenha, enfim, naquelas aqueles encontros e de, tal. De final de ano, né? Que ela colocou assim... que ela tinha tido um filho aos 40. Né? Eu preciso chegar a falar da Laura, né? Calma, estamos chegando. Não cheguei lá ainda, estou preocupada aqui. Não, fica, vai dar tudo certo. Então, assim, ela colocou um descritivo que as pessoas falaram naquele ano, assim, para ela. Denise, você devia lançar um curso online. Você devia fazer mais conteúdo em loja. Você devia... E ela falou assim, gente, você está medindo a régua, o sucesso pela régua de quem? De quem? A minha régua do sucesso é pegar esse ano e mergulhar na maternidade, porque eu já tenho um mais velho e eu sei que passa muito rápido. Deixa eu curtir isso aqui, que daqui a pouquinho eu volto e tá tudo bem. E tá vendo nenhum lance. E eu tô ótima, né? Eu tô ótima. Então, assim, o que é o sucesso? Não é para todo mundo a mesma coisa. Eu devia o que para quem, né? Então, a gente ter essa apropriação do que te faz feliz, né? Porque acaba que o trabalho com a rede social, ele é um comparativo diário, né? Você abre a fulana, tá fazendo... Sim, gente, tá todo mundo fazendo alguma coisa. É um surto coletivo do achismo, né? Eu acho que o outro acha, que acha, que não acha, que deixa de achar. E todo mundo acha que tá certo. Exato. Exato. E todo mundo é cientista ali, né? Comprovações e tudo. Muito. E é engraçado que às vezes você já conquistou aquilo que aquela outra pessoa está fazendo, mas olhar ela fazendo parece que faz você esquecer que você já viveu aquilo. Aí você veja o problema, né? Se eu tô em casa, sei lá, briguei com meu marido e abro uma rede social, a fulana tá com o marido em lua de mel na Maldivas. Sei lá a situação daquele casal, mas imediatamente eu pensei nesta merda de vida, desculpe o meu francês, o que eu tô vivendo, eu já quero me separar, já quero isso, já quero aquilo, já quero aquele outro, né? Pensar que talvez o casal que tá na Maldivas deve estar... Cada um num quarto. Não, às vezes se matando. E acontece, é raro, mas acontece sempre, de casais postarem, ou pessoas, não só casais, tá, gente? Não quero levar isso só pro relacionamento afetivo. Mas às vezes a pessoa postar uma felicidade e por trás tá tudo desabando. E também tá tudo certo, porque às vezes aquilo é o que tá segurando aquela pessoa também de não ter um surto. Exato. Né? Mas a gente precisa Cabe a trabalhar nós, com um né? pouquinho mais de realidade sobre a nossa vida. Então, quando eu falo assim, é porque eu não tinha um estereótipo X, por isso que eu não fazia isso, é olhar para mim e dizer, Comparado e daí? Não, E daí, se eu sou, que bom que eu sou branquinha? Que bom que eu... Tá tudo ótimo, né? Isso é bem legal de falar, porque daí a Fer trouxe isso, dessa segurança dela de ser muito branquinha. E a gente que tem, né, nasceu de família que é negro, é indígena, então o cabelo, sabe como é que é? Não é liso. Ele é enrolado. E o preconceito que caía
Que tinha que ter um cabelo lambido, tinha que ser né? lambido, escorrido. E se aparecesse alguém que fosse loiro, tinha que ser loiro também. Sim. Mas eu acho que, assim, claro, várias coisas, né? A gente vai aprendendo aí com a maturidade também. Mas eu sempre falo, terapia, ela é essencial, ela é necessária, né? Na nossa vida. Justamente Ela é higiênica, né? Ela é. E aí, algumas amarras foram indo, né? E até a questão do cabelo. A gente largando os acessórios, eu não lembrava né, Fer? como era o meu cabelo. A cor natural, a textura. Tudo, a textura, porque eu fazia tantas luzes e progressiva e chapinha e tal. E foi quando eu conheci, né, o Ali e a Fran, que assim, vamos tentar dar um respiro para esse cabelo? Foram eles que me salvaram também. Né? Porque esse trabalho de abraçar quem a gente é naturalmente, eles fazem com muita delicadeza, Eles são né? incríveis. E também já tive minhas fases loiras e tal, e eu adoro. Não tinha amiga, né, amiga? A gente Eu não tinha. adoro. Imagine eu, Não, também gente. já fui. Mas a gente brinca, porque uma vez eu cheguei pro Ali e falei que eu queria o cabelo da Gil Eubank. Menina, Mas olha a minha pessoa, gente! É a mesma coisa que eu falava. Só que assim, ó. Antes de eu conhecê-los, né? Eu via a Lu. Que lindo teu cabelo. Quem que é teu profissional? Ia lá. Fulano. Eu vou lá. Uma eterna insatisfação. E uma insatisfação crônica. E aí, quando você começa a largar esses acessórios todos, essas necessidades todas, isso é tão libertador, você poder... A nossa convidada anterior, ela falou sobre viver na própria pele. Que coisa mais linda, você viver na própria pele. Você olhar para tua mão e estar contente com a tua mão, com o teu pé, com o teu corpo, com a tua bunda, com o teu quadril, com o teu peito, com o teu cabelo. E se não tá e quiser resolver isso, também lá e resolver. Né? E ter essa liberdade de se expressar pelos teus movimentos e pelo teu formato, e pela tua cor e pelas tuas texturas, e realmente viver dentro de si corajosamente e gentilmente também. Né? E dentro da consultoria, né, a gente fala tanto sobre autenticidade e a gente acaba vendo, até pela expansão das redes sociais, dos acessos, todo mundo muito igual. Principalmente agora com essas interferências, intervenções. Enfim, acho que, claro, são sempre muito bem-vindas, desde que elas respeitem a tua naturalidade. E eu tento fazer uma busca, né? As pessoas falam, Fer, mas está certo. Eu falo assim, você está se sentindo bem? Você está gostando? Olhe para você. Porque eu tenho clientes que não têm espelho de corpo inteiro em casa. Eu falo, por favor, a gente vai comprar um espelho de corpo. Vamos comprar. Vamos cuidar de você, vamos né? cuidar de você, vem cá. Né? Então, a gente tem que ter esse zelo e esse cuidado. Eu quero voltar um pouquinho lá, tá? Eu quero voltar um pouquinho, que a gente começa a viajar, né? Quero que você... Então, vem lá o diagnóstico da tua mãe entra nessa luta, né, com esse câncer, e você já tinha fechado a tua fabriqueta. Cara, na minha cabeça, a minha fabriqueta, desde que a gente começou o tratamento, ela veio o Pedro, né? você já era fechada. Olha que interessante isso, porque dependendo do que vem, nós tornamos aquilo uma realidade na nossa existência. Exato. Você é ruim em matemática. Eu vou passar o resto da minha vida dizendo eu sou ruim em matemática. Você vai ser ruim em matemática. Determinismo puro, né? E para você essa condição também chegou. Eu não posso ter filhos, né? Tem uma situação que fragmenta, não dá liga, como diz. E torna-se verdade. Ponto. Estava tudo certo, vamos seguir a vida. Início de 2020, cara, a gente entrou num processo de indícios de inícios de um processo de adoção, porque a gente sempre quis muito ter mais um filho, mas eu não queria mais, e era uma decisão nossa, né? Claro, nós somos um casal, passar pelo processo do tratamento. De novo, né? Eu falei, não, porque eu estava começando a me desvincular daquela associação de uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa... Isso. Eu não quero voltar para aquele lugar, né? Eu tô bem. É assim como a gente associa quando fica perto de um banheiro e dá vontade de ir ao banheiro, é mais ou menos essa a história que acontece. Eu não quero voltar ali. E a gente não tinha embrião congelado, e aí a gente, né, então tomamos essa decisão, né, vamos entrar no processo. A gente começou algumas questões de cartório. Isso, janeiro, fevereiro, eu fui fazer um curso fora, fui para Nova York. Na volta, tudo fechado, né? Pandemia. A gente falou, será que é o momento da gente dar sequência nesse processo? Claro, pode parecer egoísta, mas a gente ficou muito preocupado com a nossa própria condição e a possibilidade da chegada de uma criança. Será que o Adriano vai pegar? Será que ele sobrevive? Será que... Nós tomamos essa vulnerabilidade, né? Então, acredito que tenham pessoas que tenham diferentes visões sobre isso, mas a nossa foi essa. Vamos esperar um pouquinho, Vamos esperar né? um pouquinho. E com a quarentena viraram 2 anos, né?
viraram 2 anos. E aí, esses 2 anos, a gente começou um foco no trabalho, dedicação, viagem, expedição, coisas nesse sentido. E beleza. Karina, foi no dia que, enfim, teve um dia que a gente olhou para aquelas grades de proteção, assim, e falou, vamos tirar isso aqui? Pedro tá com 6 anos já. Vamos tirar. A gente tirou, tal. E beleza. Passados alguns dias, né? Um sono, um enjoo. Uma esquisitice. E, cara, assim, o Pedro começou, isso em setembro, ele começou a falar assim, na escola, sabia que eu vou ter um irmão? Aí a professora mandou mensagem no aplicativo. Fer, né? O Pedro falou que vai ter um irmão, né? Tá tudo bem? Falei, menina, sabe como é criança, né? Tá vendo os amiguinhos como irmãozinhos, né? Nunca quis. Agora tá querendo irmão, como é que eu explico pra criança, né? Tudo dessa história. Tudo, né? Mas, enfim. E aí teve um final de semana também, que ele dormiu na casa da minha sogra, porque a gente foi sair, algum evento que ele não foi. E a minha sogra... O assunto gestação na minha família, a família do Adriano, são pessoas, assim, maravilhosas e sempre com uma empatia muito grande com a nossa história. Então, nunca foi um assunto proibido, mas sempre um assunto delicado. E aí o Pedro dormiu cuidadoso, na avó, né? Cuidadoso. Todo mundo sempre foi muito cuidadoso com isso, em tocar no assunto. E a minha sogra, fui buscar ela falou, Fer, sobe, toma um café. E ela é essa pessoa, super amorosa. Eu falei, claro, sogra, eu vou subir. Aí ela, tá tudo bem? Aí eu, tá tudo bem. Ela, tá bem? Eu tô bem. Meu Deus, que estranho, né? Estranho. Aí ela, o Pedro, tá com uma história aqui, uma lida de falar que irmão, não sei o que. Eu falei, sogra, sabe como é, né? Criança, tal. E daí, no outro domingo, teve um churrasco lá em casa. Aquele negócio que a vó conta, que quando uma criança começa a ficar muito perto... A família inteira já sabia, entendeu? né? Gente, só você que não ainda. A minha sobrinha, sei lá, 3 anos, agarrada na pet, a Fer, não sei o que e tal. E aí o Pedro veio do meu lado, eu vendo as coisas na quarta, eu já ia viajar pra expedição. O Pedro veio do meu lado, mãe, eu quero um irmão. Eu falei, meu filho, vem cá. Senta aqui, lá vem papo bom. E aí eu falei, senta aqui, vamos conversar. E, enfim, e tal. Aí no outro dia eu fui treinar e com muita dor no seio e tal. Eu falei, vamos lá, vou comprar um teste, né? Comprei de risquinho, que é mais barato. É mais barato, que vai jogar fora mesmo, né? Tanto daquele grávida não grávida, que custa R$50. Sim. Não, gente, não vou pagar. Hoje vai ser o simplesinho. O de risquinho, R$12. Isso. E aí, comprei no banheiro do shopping. Aí eu olhei e falei, meu Deus, não é possível. Não. Um milagre. Aí eu vou comprar o outro. Agora eu vou comprar logo 10. Agora eu vou comprar 3, só pra poder guardar. Aí, grávida, 3 mais. 3 semanas, né? Aí você comprou mais caro. E quanto tempo a tua mãe tinha partido? A minha mãe faleceu em 2019. Uhum. E aí, Cá, quando eu descobri que eu tava grávida, o Adriano falava, eu acho que é outro menino. Eu falei, é uma menina. E meu coração tá... Tranquilo com isso. Não. Eu liguei pra Edna e falei assim, precisamos conversar. Eu tô sentindo aqui, e se eu for mãe de uma menina? Eu não sei se eu vou saber ter essa relação. Minha relação com a minha mãe, né, foi turbulenta em vários momentos, até uma certa idade incrível, depois a gente discutia muito, confrontava muito, e enfim. E a gente levou pra terapia para ter todo... Antes de fazer o exame. Levamos pra terapia, para fazer, né, todo esse resgate, esse pertencimento, essa aceitação e tudo. E quando a gente descobriu que era uma menina, foi muito engraçado. Que quando eu tinha 15 anos, meu objetivo de vida era contrariar minha mãe, né? Ela achava bonito, achava feio. Estava determinada. Exato. E aí a Fátima Bernardes tinha tido os filhos, trigêmeos, né? Uhum. E Laura, Vinícius e Beatriz. E minha mãe falou assim, nossa, eu acho Laura tão linda. Eu falava assim, meu Deus. Que horroroso. Horroroso, nome de uma senhora. Não gosto desse nome. E você sempre foi muito próxima do teu pai? Sempre. Muito, sempre. Isso explica tudo, né? Muito. Freud explica. Freud explica, Reich complementa. Depois talvez a gente precise uma conversinha. Depois a gente combina. E aí, a gente tava entre 2 nomes, Angelina e Nina, que é o nome da avó do meu marido. Tal. Lindo também. Adoro os 2 nomes.
a gente ficou muito em dúvida, daí a gente queria Nina, daí o Pedro gostava, mas ele falou, mãe, Nina é o apelido da Catarina, minha amiga da escola. Será que não parece apelido? A gente ficou Tá nessa. copiando a amiga. Tá copiando a amiga e tal. Eu já achei que era por causa da minha Lara. Olha lá. Olha lá. Então, Porque daí cada um fala o que quer, né? a gente inventa uma A história. gente inventa uma história. E aí a gente tava indo pra praia e o meu sogro se chama Lauro, né? Aham. Uma pessoa maravilhosa. E aí a gente tava descendo, a Adriana falou assim, e Laura, Cá, sabe aquele zzz? Déjà vu, assim? Mas que ele- na hora, eu olhei pra ele, eu arrepiei, Ai. falei assim, É Laura. É Laura. E aí, e é isso. E aí veio a nossa princesa, uma menina esperta, ligeira, danada. Que te lembra muito os desafios com a tua Muitos, mãe e tudo mais, que eu sei muitos, desde o início. Muitos. Que ela já veio dando tom, né? Dando tom. Ela nasceu bem pequenininha, né? E eu precisei muito ressignificar ela no meu coração, porque no começo eu, de maneira desonesta ou injusta com ela, comparava ela com o irmão. Tipo, Uhum. Pedro nasceu com tantos centímetros, ela nasceu com tanto. Pedro pesava tanto, ela pesava tanto. Eu fiquei nessa, assim, uns 9 dias, assim, vendo, comparando foto e tal. Falei, gente, ela não merece. Você tinha um critério, né? Ela não merece isso. Enfim, ela é um encanto. Ela é, enfim. Uma coisinha começou a andar com 9 meses e meio, furacão. E voltando ali, né? Na verdade, desse um ano, né? De 2019 até 2020, você descobriu a gravidez. Como é que foi pra você, depois de ter dito tudo isso, né? De você ter essas intrigas com a sua mãe. Como foi pra você, quando ela partiu, você perdoar ela, se perdoar e falar, tá bom, eu acho que eu tenho que viver esse luto de duas formas, né? Tanto do... Acho que até dá pra dizer que você... Dá pra dizer, fiquei com raiva, não devia ter ido agora, tinha tanto pra gente resolver e se reconectar e você foi, mas ao mesmo tempo falar assim, nossa, foi muito bom que a gente conseguiu ter... Deu tempo, Lu. Dar esse Deu tempo? tempo? Deu tempo. Então, como é que foi Que eu lembro que você Legal. ficou... Foi muito difícil pra Foi. você a partida dela. Porque Foi, eu acho foi. que teve uma sensação, assim, do que eu me lembro, de assim, logo agora? Que tava ficando tão bom. Isso. Teve isso, porque, na verdade, ela faleceu em setembro, mais ou menos em março. Eu fui para Moarama, deve ter sido alguma Páscoa, março, abril ali. Fui para Moarama e me deu um sentimento, assim, de bastante sofrimento, assim, da minha parte, porque minha mãe sempre é uma mulher maravilhosa, tinha caído o cabelo, estava magra, estava fraca. Então, eu olhar para ela me dava um sentimento. E aí eu sentei na cama junto com ela, peguei na mão dela e eu pedi perdão e eu agradeci por todos os aprendizados. E eu disse para ela que eu sabia que ela deu o melhor dela para cada um de nós. E que talvez eu não tinha conseguido até então entender o que era o melhor dela, que para mim era sufocante, era exagerado, era dominador, então, enfim, mas e eu pedi perdão, assim. E daquele março, abril até a partida dela, a gente passou a se falar assim com uma constância muito maior e inclusive nós tínhamos estilos muito diferentes e essa pulseira era dela, então sempre que eu tenho um projeto, algo, não uso sempre, mas sempre que eu tenho algo assim especial e que eu acho que a gente vai acabar até falando sobre ela, né? Eu coloco e Você traz ela com trago você. ela junto. É como se fosse um amuleto da sorte. Muito, muito assim. Então, eu sou muito feliz de falar assim, antes de você falar, deu tempo. Que lindo. Deu tempo de quê? Deu tempo de perdoar, deu tempo de amar, Ressignificar. deu tempo de se ressignificar, deu tempo de aprender. E você sentiu ela diferente com você? Muito. Cá, não tem outro caminho. Se você dá amor, É isso. você recebe amor. Então, eu estava na retaguarda, muito forte. E ela também. O que ela tinha para dar? Como que ela ia Duas dar amor? combatentes. Duas combatentes. Como que ela ia me dar amor se eu estava sempre ali na defensiva? Então, a partir do momento que eu, tomei esse partido, duas mulheres
tanto, né, tinhosas também. 2 assim. mulheres geniosas. Geniosas. Aham. E aí, no momento que eu tomei essa decisão, né, vamos lá. Cara, tipo assim, Tudo muda. larguem as armas. Né? É, alguém tem que sempre desarmar, né? Isso em qualquer relação, né? Fê? Sempre. Sempre. Então, e tudo que você rega, cresce, fortalece, desenvolve. Então, amor. E como que você foi lidando daí, então, com o inesperado? Eu acho que talvez a partir da tua mãe não era tão inesperado, a vinda da Laura sim, e a tua carreira num crescente. A Edna sempre fala assim pra mim, você tá preparada? Você tá preparada? E eu lembro de falar pra você assim, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Você falou muito sobre isso. E é isso, cara. Eu, às vezes, a Edna... me desculpe. Às vezes propõe alguns exercícios, né? Porque em alguns momentos eu me questiono se eu tô no caminho, se tá legal esse negócio de empreender, né? Às vezes a gente... Se tô acertando. Será que eu tô acertando? Será que tá legal? Tudo. E ela fala no banho, faz uma retrospectiva. Não tem tanto tempo, mas tem intensidade, né? Então, faz uma retrospectiva. Tem gente que fica muito tempo fazendo a mesma coisa e não muda nada. Nada. Então, esse mergulho, ele por isso que eu falo sempre que é um privilégio. Porque quando a gente consegue conectar o que a gente tem como talento com o que a gente tem como amor, com o que a gente tem como capacidade profissional, é um encontro único. Ele não tem volta. E eu falo muito sobre isso. É intenção com essência. Isso. Onde você quer chegar, mas do seu jeito. Isso. Né? Porque não existe um jeito certo. Né? E é legal que hoje, né, tanto amor e o trabalho que eu faço hoje, ele me dá tanta alegria, me traz tantas pessoas, lugares, situações, enfim, especiais, que uma vez eu estava super tensa, foi nesse evento da Maria Dolores mesmo. Eu liguei para uma amiga, a gente se conheceu recente, porque até então eram trocas virtuais, né? Ela mora em Brasília, ela veio para cá, que é a Rosa Guimarães, que é uma consultora maravilhosa. E ela falou assim, eu estava super tensa, ela falou assim, Fer, se divirta. Se divirta, não é uma palestra corporativa lá do banco. E mesmo se onde fosse, você trabalhava, né? que talvez exigisse mais de você essa, né? Se divirta. E é tão gostoso. Fica leve, né? Curta o processo. Tira o peso, né? É muito bom. Muito Isso. bom. E o que você quer trazer dessa herança que a tua mãe deixou para Laura, para o Pedro e para Fer como mulher daqui para frente, né? Para deixar e para viver nessa família que você vem cuidando e regando com tanto amor e afeto, e para essas mulheres que acabam também se beneficiando. Eu acho que assim, nada como tempo de qualidade, né? Eu não vou falar que eu vou trabalhar menos, alguma coisa, pelo menos neste momento. Não me faça prometer o que eu não posso. Por gentileza. Mas é tempo de qualidade. Então, no momento que nós estamos juntos, é muito bom. Um exemplo, hoje de manhã, né? Eu levei o Pedro à escola, voltei, e o Adriano estava terminando de se arrumar. Sabe aqueles 10 minutos, a Laura estava em cima da cama, e aí ela engatinhando, eu puxava ela, dava uma risada tão gostosa, e o Adri virava ela e fazia brincadeira na barriga, assim, coisas tão gostosas. Tão simples, tão né? simples. E eu acho que é um resgate, assim, eu quero que eles tenham memórias, assim. A minha mãe, ela cuidava muito da mesa posta, do lar, né? E isso eu me afastei muito, porque eu me foquei muito no trabalho. Então, agora, aos pouquinhos, eu estou sentindo que eu estou voltando. Então, eu quero ter a mesa posta, eu quero que meus filhos tenham a lembrança daquele prato que a minha mãe faz a melhor X do mundo. Eu quero que eles tenham essa memória, assim, né? Então, acho que o mais importante é esse tempo de qualidade, né? Então... Depois desse papo todo, será que você agora sabe responder aquela pergunta que te meu mandaram? Deus. Menina, poxa, Lu, sacanagem você puxar ela de Tá novo. treinandinho bem, Menina, né? treinou bem a menina. Como assim? A outra tá treinada também? A outra ali também é ligeira. Bom, Lu, eu com tudo que eu vivo, que eu conquistei, e pode parecer extremamente clichê, mas eu já tive situações, né, de falta de saúde, né, na vida, na família, eu mesma, enfim. Eu acho que é isso, é cuidar do meu bem-estar para estar de mim mesma. Máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você e depois nas crianças. Então,
proporcionar um bem-estar para minha família e para as pessoas que estão ao meu entorno. Sempre levar uma palavra positiva, boa, fazer a diferença na vida das pessoas, seja no meu trabalho, seja na minha... Então, o meu sonho é continuar trilhando o caminho que eu estou trilhando e ter muita saúde, porque, né, fui mãe muito pertinho ali dos 40, então agora minha Você é um veículo de um milagre, então desfrutar também dos teus benefícios que vieram por mérito. Sim. Não veio à toa, com certeza, Sim. né? Então, se você você conquistou, você não ganhou. Sim. E às vezes quando alguém olha de fora, ela pode olhar com esse olhar de, teve sorte. Mas é porque isso, é porque aquilo. Você sabe as pedras que você pisou, né? A jornada que você percorreu. Então, também ter esse senso de que é isso, esse exercício que a Edna te sugere, de parar para olhar e fazer uma retrospectiva e se dar o devido valor. Exatamente. E esse sonho é um sonho que todo dia ele é vivido, né? Porque não se esgota, ele não é um produto que você... É diferente de, eu sonho ir para tal lugar, eu vou e realizei o sonho. Não. Oferecer bem-estar para aqueles que a gente ama e oferecer qualidade naquilo que nos compram é uma coisa contínua, regular, diária. Sim. Né? Sim. E nós vamos caminhando então para encerrar esse papo de hoje. Deus, e eu tenho presentinho. Meu Deus, obrigada. Nós temos aqui presentinho desses né? apoiadores maravilhosos. A Bruna maravilhosa da ESMA, a Juliana da Jor Beauty. Fino, gente, fala sério. Que deixaram aqui para você. E dentro tem uma cartinha nossa, se você quiser abrir agora, fica à vontade. Eu não sei, acho que eu já super passei do tempo. Não, tá tudo certo. Pode deixar. Mais, talvez, do que deveria. Não, Obrigada. Tá tudo ótimo. Foi muito rica essa conversa. Aqui. Obrigada. Isso eu vou ler com carinho, tá que eu tô bom. emotiva. Isso. Fique tranquilo. Obrigada. E uma caneca para você combinar com a gente. Eu queria ter desde o começo. Então, estamos avaliando esse momento. Só, minha caneca maravilhosa. Estamos avaliando esse momento para tomar uma água, tomar um café, tomar um chá, tomar uma vodka. Pode ser, né? Sextou, né? Não sei quando vai ao ar, mas hoje aqui estamos no sextou. Caiu o seu cartão, depois você pega. Muito obrigada. A boatos que usar essa maquiagem fica com a tua pele? Não. A minha? Não, com a tua, né? Com a da Luísa, vamos tentar. Colágeno. Colágeno, queremos. Ai, que delícia, gente. Muito chique. Muito chique, muito bom. Aqui só mulheres de poder. Privilégio. Um privilégio ter aqui você contando um pouco mais da tua história em detalhes, né? Alguma coisa eu acompanhei. E a gente vai fazer a última pergunta para você, que é derradeira, mas é bem tranquila. O que é um papo bom para você? Cara, um papo bom para mim é estar rodeada das pessoas que nos deixam livres para nós sermos quem nós verdadeiramente somos. Dar uma risada gostosa, bem alta mesmo, fugindo dos padrões da etiqueta. E, enfim, aqueles papos que acontecem de maneira despretensiosa e não planejada. E que a gente está com o coração aberto, que a gente sempre sai com algum aprendizado para a vida. Esse foi o nosso papo hoje, foi um papo muito bom. E que você possa continuar desfrutando de muitos papos bons, né? Que eu sei que você sempre é muito bem recebida pelas tuas clientes e muito pelo carinho que você também oferece, né? Eu percebo na tua jornada, na tua caminhada, uma conexão cada vez mais afinada entre o que você pensa e o que você sente. Né? E se a gente vem de um mundo corporativo onde a gente precisa ser muito racional, você dentro da tua história vem conseguindo realmente desmontar tudo isso para poder existir dentro de quem você é como essência. E isso é um privilégio para poucos. Então que você possa ter sabedoria e continuar nessa jornada de aprofundamento sobre quem se é, oferecendo o melhor que tem de si também para o outro, honrando, acolhendo, perdoando e resgatando e ressignificando e sendo o que te deixaram de melhor na vida. Obrigada. Esse com certeza é o meu desejo, o desejo da Luísa. Obrigada. Com certeza, Fer. Muitíssimo obrigada por ter topado estar aqui e compartilhar um pouquinho da sua história, né? E eu acho que uma coisa que a minha mãe falou, inclusive, e é uma palavra-chave do que é a sua vida. Ressignificar. Você é ressignificar. Você, no dicionário tá lá, ressignificar Fernanda Stahl. Pô, que privilégio, né? Poder então, assim... tive pessoas especiais na minha jornada. É uma história muito de uma pessoa que tem muita força. Então, você poder compartilhar isso, querer compartilhar isso é, assim, muito bacana, é muito legal. E, com certeza, isso é algo que ajuda e inspira muitas pessoas aí
também. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Seja sempre muito bem-vinda, a casa é sua, viu? Obrigada. E não esquece também de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo suas sugestões de temas, convidados também. Nossos apoiadores e patrocinadores estão na descrição desse vídeo, juntamente com os nossos Instagrams e o Instagram do Senta. Também temos nos destaques do nosso Instagram o Spotify lá. Então é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Muito obrigada.